Fala galera, Bruno Orelha aqui e hoje vamos começar uma série de vídeos que eu vou chamar de Teoria do Jogo. Hoje vamos falar sobre curva de mana. O que é a curva de mana? O que é curvar, né? Curvar é aproveitar suas manas da maneira mais efetiva ao longo dos jogos. Você precisa de uma curva de mana para que o seu deck não fique aleatório, né? Você já deve ter visto na mão de alguém que joga Magic bem pouco, iniciantes, né? Geralmente o cara vai ter uma criatura de custo 1, aí uma carta de custo 10, uma carta que custa 6 verdes e o deck é majoritariamente vermelho, né? Então a curva de mana ela é uma mistura entre a teoria e a prática, né? Ela serve para você curvar, né, na maioria dos casos, o primeiro, o segundo e o terceiro turno da maneira mais eficiente. Aqui no agro, né, como nós vemos o Humanos do Modern, a curva de mana ela é feita de maneira exímia, né? Apesar do deck ter 11 cartas de custo 3, o baralho tem 8 acelerações na forma de Ether Vial, Hierarca Nobre, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo quando você não consegue manter uma curva muito consistente, né? Que é como eu disse, fazer uma mágica de 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, você consegue aproveitar, né? Algumas mãos te permitem fazer uma mágica de custo 1 no 1 e duas de custo 1 no 2, né? A curva de mana serve basicamente para isso, né? É importante lembrar que a curva de mana básica, que é o que é conhecido pelos jogadores, ela é aplicada para cartas de valor igual, né? Uma vez que, vamos dizer que todas as nossas cartas têm um valor igual, né? Ela tem um poder de resistência igual para o seu custo, né? Então uma carta de custo 1 seria 1/1, de custo 2 2 e custo 3 3 3, né? Para facilitar a explicação. Significa que você curvar, né, fazer a escadinha, seria a melhor jogada. No entanto, nós adicionamos a variável de que as cartas têm valor diferenciado, né? Nesse deck aqui nós temos criaturas que geram mana, criaturas que batem, criaturas que interagem com o seu oponente. Então, a partir do momento que você tem algum conhecimento do deck do oponente, você sabe que fazer uma carta de custo 3, né, por exemplo, o Mantis Rider no segundo turno, pode ser melhor ou pior do que fazer apenas uma carta de custo 2 no segundo turno, né? Se você faz uma Hierarca Nobre no primeiro turno, no segundo turno você teria 3 manas, né? Então, seguindo a teoria básica de curva, o Mantis Rider seria a melhor jogada, porque ele aproveita melhor seus terrenos. No entanto, sabendo que o seu oponente é um combo, talvez fazer uma Thalia ou um Meddling Mage seja a melhor opção, né? Então é aqui que a curva de mana se diferencia um pouco, porque ela sai apenas do número, né, 1, 2, 3, para passar pelo aproveitamento das suas cartas em cada partida, né? Isso vale diferente para decks mid-ranges, por exemplo, porque o agro ele provavelmente vai querer fazer jogadas, né, nos primeiros 3 turnos, enquanto mid-ranges e controls não se importam em fazer jogadas no segundo ou no terceiro turno, né? Isso vai depender da eficiência de mana das respostas. A curva do controle é um pouquinho diferente da curva do agro, já que o agro ele pretende fazer coisas proativamente, né, geralmente criaturas, enquanto o control ele pretende, obviamente, controlar, ele pretende ser responsivo. Portanto, a sua curva ela é contada de maneira diferente. Enquanto o agro aproveita as maneiras de gastar as manas para gastar cartas da mão, o controle ele utiliza as manas dele, né, na contagem de qual é a melhor maneira de responder o oponente. Por exemplo, nós temos Path to Exile, né, que é um removal, ele custa apenas uma mana. No passe, você pode ter um Path na mão e querer dar numa carta do oponente, né, tendo apenas uma mana branca. Isso seria, por eficiência de mana, melhor, porque você está gastando sua mana num momento bom para você, onde você só tem um terreno de pé. No entanto, você sabe que dali 2 turnos, um Veredito Supremo será a sua jogada do turno, né? Você já tem o Veredito, você já tem as manas, portanto, eficiência de mana pode trabalhar
contra o seu plano de jogo. Porque se você gastar o PF numa criatura que já morreria pro veredito, significa que a próxima carta que o oponente fizer, você não vai ter resposta. E essa criatura já teria morrido pro veredito. Né? Os decks, né, isso independente de ser agro, control ou combo, eles devem ser montados para garantir um double spell, pelo menos na maioria dos casos. Né? O que é o double spell? Você tem aqui 8 cartas de custo 1, 8 cartas de custo 2, correto? 11 de custo 3, com algumas sendo gratuitas, e 8 de custo 4 ou mais. Se você for jogar com uma curva, vamos dizer, majoritariamente 3, né? Se aqui em vez de 8 custo 2 nós tivéssemos 15 custos 3, significa que a sua chance de double spell é bem baixa, né? Porque se você quer fazer duas mágicas de custo 1, é 1 mais 1, 2. Duas mágicas de custo 2, 4. Então no quarto turno você já faria double spell. Né? No terceiro, se você fizer um 2 e 1. No 3, se o seu deck é composto majoritariamente por drop 3, a sua double spell começa a entrar na curva 6, o que é muito difícil para os decks que não têm aceleração de mana, como esse. Ele pode até fazer um Uro, mas ele não tem múltiplas criaturas que geram mana, coisas que geram mais de uma mana. Então, isso é bem prejudicial. Então, o que você faz é, você pega a curva principal do seu deck, vamos dizer que a gente não pode cortar nenhum drop 3, que eles são cruciais do seu baralho. E você mexe nas outras curvas, né? Qual que é o mais rápido que você consegue fazer double spell com drop 3? É no turno 4. Então, você pode cortar alguns drops 2 para subir drop 1, ou você pode cortar uns drops maiores do que 3 para aumentar a curva aqui. Né? Então, a sua curva majoritária deixa de ser 3, ou mesmo que continue, você supre ela com o que eu chamo de ponte. Né? São as jogadas que podem ser não só pela questão de curva, mas também jogadas que não são necessariamente payoffs. No caso, né, você não precisa fazer necessariamente um Planeswalker aqui, mas são jogadas de algum valor, como no caso a Svenquattle é uma carta de ponte. Né? E é assim que os controles trabalham. Eles trabalham na base da eficiência reativa, porque esse deck tem quase metade das cartas não terreno dele são cartas que reagem ao oponente. Né? Você não consegue fazer um Path to Exile se não tiver criatura na mesa. Counters não pode jogá-lo se não tiver mágica. Né? Veredito também. Então, se você for contar a sua eficiência baseado em como você aproveita as suas manas todos os turnos da mesma maneira que o agro, você vai parecer um deck ineficiente, quando na verdade a sua eficiência é em como você aproveita as suas manas respondendo o seu oponente, em alguns poucos casos, né, como no caso dos Planeswalkers, ou né, da cobrinha aqui que tem Death Touch e dá um draw, como você consegue fazer isso proativamente. Então, o controle ele age assim, um pouco diferente do agro. Já os combos, eles trabalham, obviamente, de maneira diferente, porque nem todo combo ele trabalha no quesito curvar para matar o seu oponente muito rápido. Alguns decks, como o Storm do Legacy, conseguem matar turno 1 com uma mão boa. No entanto, não é porque a sua mão não mata turno 1 que a sua mão é ineficiente. No caso aqui do Show and Tell do Legacy, você tem que entender que tipo de partida é, né? Isso, claro, se você souber, caso contrário, você estiver no escuro, sua mão tem que ser mais genérica. Você tem que entender que tipo de deck você é, né? Que tipo de combo. O seu combo é Storm, o seu deck faz um monte de spell, então você precisa de vários recursos e os mulligans te atrapalham. O seu combo, como é o caso do Show and Tell, é um combo de 2 cartas só, então uma mão sem nenhuma peça do combo, com várias cantrips é eficiente. É um combo baseado em criaturas, é um combo que tem planos B, né, como alguns decks do Modern que não são necessariamente full combo, mas contém combo. Então é assim que você calcula. No caso desse deck, a sua curva é baseada em a sua velocidade de combo,
Então, para isso, eu separei aqui as suas acelerações. Né? O combo custa 3 na parte do Show and Tell e 5 na parte do Sneak Attack se você for fazer e ativar no mesmo turno. 4 e 1 depois no próximo turno se você for ativar posteriormente. Então, se você contar sem nenhuma aceleração, o seu combo é turno 3 e turno 5. É bem devagar, pouquíssimas mãos, você conseguiria equipá-las e fazer o combo, né, sem precisar de mais nada, porque 5 cartas na mão, um, um sneak attack e um bichão é uma mão perfeita de 7 cartas, imaginando que você nunca comprasse nada relevante. Então aqui o deck tem Ancient Tomb, que gera 2, City of Traitors, que também gera 2, e Lotus Petal. Então, a sua curva ela vai ser baseada na sua curva de combo, vai ser baseada nas acelerações. Como eu disse, você pode sim pagar 3 manas para um Show and Tell ou no quarto turno fazer um Sneak Attack através das Sol Lentes, porém, o importante é você saber qual é a velocidade que você faz isso, né? Além de, claro, as cantrips serem uma ponte para te ajudar a encontrar essas cartas. Você pode ter o combo e não ter aceleração e encontrá-la. E o outro ponto como esse deck ele também é reativo, né? Ele tem Flusterstorm, Spell Pierce, Force of Will. O deck ele não é tão all-in, ele não é um Belcher, né? Ele também em certa escala ele também não é o Storm, que precisa de uma quantidade muito absurda de recurso para combar e não tem counters, né? Apenas descartes, são por ativos. Então esse deck ele pode equipar mãos completamente sem combos, que tem uma reação boa, né? Uma quantidade de counters, ou tem uma peça do combo, né? Qualquer um dos bichos, ou qualquer um dos payoffs, e jogar perfeitamente, né? Da mesma maneira que às vezes o Storm pode muligar e acabar abrindo com uma mão que ele só dá vários descartes, segura o jogo até ganhar. Então a curva do combo vai depender de, como eu disse, turno que você consegue ganhar, né? Qual que é o seu big turn? Ah, esse deck aqui geralmente é o terceiro turno, é o turno chave dele, né? Porque até o terceiro turno ele conseguiu dar umas cantrips, achou aceleração e ou proteção e ganhou. Enquanto Storm, Belcher e esses outros decks, né, com mais acelerações, eles são mais rápidos. Então, uma mão de Storm que mata no turno 4 sem nenhuma interação é uma mão ruim. E o outro ponto, também falando em interação, é o que você consegue fazer até lá. Você consegue ficar vivo, né? Você tem Spell Pierce, Flusterstorm, Force of Will e mais cartas do sideboard. É uma partida onde, por exemplo, se você sabe do que o seu oponente está de dread, você consegue fazer Lotus Petal, Ancient Tomb e Cunning Wish para Surgical Extraction, por exemplo. Então, é assim que você calcula a curva do combo. E para finalizar, curvar nada mais é que misturar o deck building teórico com a prática do jogo. Como vemos aqui no Valakut, muitos turnos a gente vai fazer uma mágica de custo 2, né? Um Sakura, um Farseek, um Explore, tendo mana de pé. Então, pelo conceito básico de curvar, você estaria desperdiçando mana. No entanto, fazer a carta que gastaria todos os seus terrenos, no caso, né, um Courtier of Crufix ou uma Dríade, sem você ter o terreno extra, seria na verdade um desperdício de turno, porque aqui o plano do seu deck inicial é: eu quero fazer um Escape Shift, eu quero fazer um Primeval Titan, e eu quero fazer isso o mais rápido possível. Se eu gastar o meu turno fazendo um Corsair, ok, o Corsair é uma carta boa, é uma carta eficiente, porém ele não rampa. Por mais que ele jogue com o terreno, o topo revelado, ele não rampa. Então você pode gastar as 3 manas do seu turno, fazer um Corsair, né? E talvez até ganhar uma vida. No entanto, fazer o Sakura ou os outros ramps de custo 2 é mais eficiente porque na volta você vai ter aquela mana a mais por causa do ramp. E aí é possível fazer o Escape Shift com 7 terrenos ou Titã, né, com 6 fundos de mana, sendo 6 terrenos, ou um castelo, né, o castelo ou Garenbrig, que também conta como ramp. Então,
Aqui, quando jogar com esse tipo de deck, você tem que jogar fora a sua mentalidade de que 1, 2, 3 é a curva correta. Correto é você se aproximar todos os jogos da sua curva perfeita, né? Qual é a sua God Hand? Pensa qual que é a God Hand do seu baralho. Ah, eu quero essas 7 cartas na minha mão inicial. Ok, eu não tenho essas 7 cartas, mas das minhas 7 cartas da mão, 4 são dessas que eu gostaria de ter. Então eu quero sequenciar a partir daí, porque não adianta nada você aproveitar bem a sua mana e aproveitar mal o seu plano de jogo. É assim que você vai desperdiçar turnos, você vai desperdiçar jogos, desperdiçar torneios. E foi isso, espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo teórico. Se puderem dar sugestão sobre o que vocês gostariam de ver, estou sempre tentando trazer alguma coisa nova aqui pro canal. Se inscrevam, deixem like e compartilhem pra galerinha aí que curte algo um pouco mais teórico, né? Não precisa ser pro player para curtir teoria do jogo. Você pode simplesmente querer melhorar, mesmo que não seja para jogar torneio, por objetivo próprio. E novamente espero que tenham gostado e até mais.